Bom, pessoal, vou iniciar aqui o Blender a criar um padrão e também repetição. Inicialmente, nesse trabalho, eu não vou apagar nem câmera, nem iluminação. Vou deixar estar aqui inicialmente, depois eu apago. Eu vou apagar o objeto, que é o cubo, então eu posso apagar selecionando aqui na minha área de trabalho ou selecionando na minha coleção de cena. Então, depois de apagar, eu vou agora adicionar um outro objeto. Então, adicionar mesh plano. Então agora tem um plano aqui, posicionado no meu espaço. Como default eu tenho o tamanho do meu objeto por 2 metros. Tá? Então o Blender utiliza a metragem como opção de padrão. Então meu plano tem 2 metros por 2 metros. Eu vou manter as medidas, não vou alterar. E depois eu vou posicionar a câmera, mas inicialmente eu vou manter como ela está. Eu vou para a minha visão ortográfica, então quando aperto a tecla numérica, né? Aqui teclado numérico 7, eu vou para a visão de, de cima, visão de topo. Eu vou selecionar o objeto, vir em Edit Mode, também posso vir em Edit Mode clicando no Tab. Em Edit Mode eu vou apertar o X e aí vou deletar apenas as faces. Então eu tenho agora meu objeto aqui apenas com as arestas e os vértices. Eu vou, para gerar uma possibilidade de repetição, eu venho aqui numa opção do Blender, que é Modifier, e eu vou selecionar então um selecionado plano e eu vou aplicar um modifier nesse plano, em que ele vai identificar essa área aqui como se fosse um padrão, em que depois ele vai ser repetido nos outros módulos. Então venho no Add Modifier, eu vou adicionar o Array. No Array, como a gente viu, ele já adicionou um outro objeto, então ele está gerando 2 objetos. Eu posso aumentar o número por quantidade que eu quiser. Eu vou inicialmente desligar esse Relative Offset. Vou desligar ele e vou ligar essa opção. E vou colocar a distância agora para 2 metros, que é a distância de um equivalente, né, na dimensão exata do plano. Então agora já tenho as orientações iniciais do que a gente vai iniciar a trabalhar. Bom, agora eu vou marcar também para fazer mesclar, né, os vértices nas duplicações. Eu posso aumentar aqui o número que for adequado, vou manter o número 5, tá bom? Então a repetição está gerando 5 módulos. Então eu vou puxar aqui e agora vou adicionar um novo Add Modifier. Selecionei novamente todo o objeto, vou adicionar novamente o Array, vou colocar a quantidade 5, fazer a mesma coisa que a gente fez antes, desligar essa opção, marcar essa outra, só que agora, ao invés de eu fazer a operação no X, eu vou fazer a operação no Y. Então agora eu tenho a repetição do meu módulo no eixo Y. A partir daqui, qualquer objeto, ainda estou no Edit Mode, então repare que eu estou no Edit Mode, eu tenho
os dois Add Modifiers aqui no Blender, no mesmo objeto, então ele duplicou, tanto no eixo X quanto no eixo Y. E agora, qualquer objeto que eu coloque aqui, ele automaticamente vai gerar, eu adicionei, né, o meu objeto em um único espaço, ele automaticamente está gerando todos os cones, né? Estou duplicando os cones nas outras repetições. Então ele está entendendo que o primeiro módulo ele precisa ser repetido em todos os outros espaços. Então voltar aqui para a câmera. Bom, agora para a gente gerar a imagem na isométrica, vamos selecionar a câmera. Então voltando aqui para o Object Mode, selecionar a câmera e fazer alguns ajustes na posição da câmera para podermos ter a visão na isométrica. Então, primeiro colocar aqui na rotação, por exemplo. Então estamos aqui na seleção da câmera, aqui como objeto, fazer uma rotação e anotar os valores. O Z fica 45, o Y 0, e o X normalmente seria 60, no valor de 60, para isométrico. Mas no caso do Blender, para ficar uma isométrica com uma precisão, a gente precisa digitar esse valor, 54.738, 736. Então, a partir desses valores, em câmera, colocar ortográfica. Então, permanecer aqui os valores da rotação. Agora, na visão da câmera, temos a visão das linhas ortográficas. E agora é um posicionamento do câmera em relação ao afastamento e posicionamento em relação à localização da câmera. Bom, agora se eu quiser apagar o objeto, sempre lembrando, né, se eu quiser apagar, por exemplo, o cone para criar outros elementos aqui dentro do padrão, né, eu tenho que sempre lembrar que em Object Mode o cone está associado a um dos quadrados, né, como aresta. Então a gente está vendo aqui o plano está justamente com o plano e os efeitos do modifier. Então, o cone está junto desses efeitos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui no Edit Mode. Então para apagar, né, eu posso selecionar ou aresta ou face, por exemplo, selecionando aqui no objeto e apertando a tecla A, ele seleciona tudo. Repare que quando ele seleciona tudo, ele selecionou apenas o módulo, ele não selecionou a repetição desse módulo, né? Então, o Blender entendendo aí que o módulo é a parte completa, né, do objeto. Então, não vou precisar apagar todos os códigos, eu apago só um e ele vai apagar os outros. Então, eu venho na visão de cima aqui, né, a visão ortográfica, e com aqui selecionando aqui a aresta, eu vou, e apertando Shift, eu vou retirar a seleção somente das arestas do meu plano, porque eu quero apagar apenas o cone para poder utilizar esse mesmo recurso de repetição em outras situações, colocando outros objetos. Então agora eu vou apagar. Então,
apertar o Delete, eu vou colocar as faces dos objetos. Então, repara que a gente agora não tem nenhum objeto, o cone já não está mais presente aqui. E eu permaneço com o padrão, tá? Então, se eu quiser adicionar um mesh, eu vou adicionar, por exemplo, um cubo. Então, repara, quando eu faço escala, ele está assumindo o padrão em todos eles. Então, se eu quiser apagar o cubo agora, eu faço o mesmo processo, apagando. Então, agora eu volto a ter a malha, apenas a malha aqui no meu espaço. Bom, eu vou adicionar um objeto para poder, enfim, modelar e trabalhar com uma outra característica do objeto para a gente poder visualizar a dimensão isométrica. Então, vou adicionar cubo, vou trazer em escala. Vamos ver como ele visualiza na isométrica. Então, tem aí os modos de repetição. E agora eu posso utilizar alguns efeitos para trabalhar com sombra e efeito aqui no próprio objeto. Na visão de topo, repara que tem as repetições estão dentro dessa relação do plano, né? Então ele está abaixo ele está na metade do cubo do meu eixo Y. Então eu vou subir o objeto, então com a letra G, Z, deslocar o objeto acima do plano. E vou gerar um plano para poder acrescentar aqui embaixo do cubo, que eu vou poder mudar as cores. Então, na visualização, novamente, a câmera tem essa forma que ele está visualizando a isométrica. Ainda vou depois configurar, finalizar a configuração da câmera, né, para a gente ver a repetição. E como gerar essa imagem, né, de um modo maior. Então, se eu vier aqui no render, estou visualizando dessa maneira aqui o objeto. Lembrando que eu estou com a minha luz ainda é a lâmpada, né? Então ela tem o efeito que ela vai dando quanto mais distante, mais sombra, né? Mais ela vai entrando nos tons de cinza e sombreado. Eu posso modificar isso, por exemplo, eu vou desligar essa câmera, essa opção de lâmpada inicialmente, e vou acrescentar uma outra. Então, eu posso adicionar como forma dentro do apenas no Object Mode. Então repara que eu estou sem luz nenhuma. Posso adicionar outros tipos de lâmpada ou, né, aqui em adicionar luz, eu posso adicionar um ponto de luz, que é uma lâmpada, sol, uma luz específica. Então, voltando aqui à visualização e a renderização. Então, quando tenho essa opção aqui, ele não vai renderizar. Quando eu coloco aqui, ele renderiza, então, com essa opção. Se eu quiser agora colocar a mesma intensidade de luz, não vou deletar, vou simplesmente retirar aqui de visualização, só para a gente ter uma ideia. Eu vou acrescentar aqui na opção Object Mode, vou adicionar então a lâmpada, mas eu vou colocar como sol. Então eu vou ter todas as intensidades de iluminação da mesma forma. O sol está visualizando para mim uma forma que eu tenho, né? Ele aparece aqui como se fosse um sol de meio-dia, então ele tem luz apenas no
no topo do objeto, e quando faço a inclinação, agora a gente tem a variação de tonalidade dos objetos. Vou voltar aqui numa visualização de topo, selecionar o objeto, ir para Edit Mode, e aqui dentro da seleção eu posso também pensar em mudança de cor e mudança também de texturas, por exemplo, e outras formas. Se eu voltar aqui na visualização, já tenho uma ideia de como ele está o modo de renderização aqui. Se eu quiser posicionar a câmera, eu venho aqui, se eu quiser ajustar a câmera, né? Eu venho, seleciono a câmera aqui na minha cena, ou seleciono aqui na coleção, e nessa configuração aqui, a gente está vendo aqui, ó, a escala da câmera, né, ortográfica. Então, na medida que eu modifico aqui, eu tenho um enquadramento melhor das minhas repetições. E aí eu posso movimentar a câmera com o G, e aí eu tenho uma centralização aqui. Se eu centralizar a imagem na câmera, quer dizer, eu podia usar uma outra configuração, né? Estou usando uma configuração nesse espaço específico aqui da câmera. Na minha opção aqui de renderização, eu posso também aumentar aqui a resolução, né, da imagem, colocar nem a saída, né, onde ela está gerando o render, né, e modificar algumas configurações aqui no tipo de extensão, né, que a gente vai salvar a imagem. Bom, em Object Mode eu posso acrescentar aqui um plano, em que eu vou adicionar um plano geral para toda essa base, adicionar Mesh plano. Então eu vou fazer uma escala. Então repara que agora eu tenho um novo plano aqui. Eu posso botar como base, que ele fica desvinculado da repetição ali do módulo, né? Então, vou fazer uma escala. Eu posso criar agora as cores, né? Utilizar isso como materiais ou aplicar texturas. Eu vou aplicar aqui a cor que na renderização, a gente está vendo que ele está sem ainda material, então eu vou acrescentar um material. Eu vou apresentar como branco, no uso desse material aqui. E eu também vou acrescentar uma outra cor. Então aqui eu vou deixar branco, e eu vou acrescentar um outro material. Aqui eu vou botar a cor vermelha. Então, agora eu tenho dois materiais, eu tenho vermelho e tenho branco. Bom, agora eu consigo editar dentro repara que meu objeto está sem as cores, né? Quando eu venho aqui, eu não tenho ainda a opção de cores, material, então vamos entrar, porque ele está selecionado junto com a base, né? A gente precisa entrar aqui no Edit Mode, aí novamente selecionar apenas o cubo, né? Então, lá eu seleciono todo o cubo, e eu vou agora aplicar, direcionar o material para ele. Então o material já estava aplicado aqui nas cores, como a gente viu antes, que eu coloquei o vermelho e o branco. Então agora a gente já tem aqui, ó, vermelho novamente. Então agora ele já assumiu as cores que tinha sido determinado. Então vou voltar aqui no Object Mode, e a gente vai ver que o plano
modificar o branco no plano. Na renderização a gente tem aqui, a gente pode reposicionar aqui a luz do sol, por exemplo, né? Modificar um pouco essa ação da luz do sol novamente. GZ, um pouco aqui. Eu posso agora direcionar a luz do sol, gerando uma sombra que eu acho adequada para funcionar dentro da visão isométrica, gerando minha repetição de modo. Eu posso também, como a gente viu antes, né, colocar ele numa posição para praticamente deixá-lo por igual e acrescentar objetos. Eu também ainda posso acrescentar outros objetos caso seja interessante, né, ou reformatar aqui algumas relações da própria forma do cubo. Bom, agora para a renderização eu posso vir em Render, renderizar a imagem. Então, como eu falei, tem uma configuração aqui, né, que já está definido. Eu posso modificar aqui a quantidade de pixels. Então, render imagem. E a gente tem o nosso que a gente criou, né, como objeto e relação objeto também, marcando como opção da sombra. Acho que tem uma opção também no Bruce Pencil, então eu posso botar tipo de característica que eu utilizaria aqui. Então a minha definição, né, que a sombra está difusa ou não, eu consigo aumentar aqui na minha noção do Grease Pencil. Posso botar Full Style também, fica uma outra definição. Só fazer um ajuste para a sombra desaparecer do objeto. Então agora eu posso renderizar. No Grease Pencil, como a gente viu, ele dá um efeito dos traços, compondo aí toda a imagem. Eu posso voltar, diminuir aqui a quantidade, por exemplo, e ver o efeito que vai funcionando com o Grease Pencil. No Freestyle eu posso diminuir a intensidade da linha, ou aumentar a linha, a espessura da linha.
E aí eu vou gerando vários tipos de efeitos a partir dessas possibilidades de renderização no Blender. Selecionando novamente o plano, eu posso continuar também com algumas edições. Estão vindo aqui, eu posso pegar essa ferramenta em uma das faces, né? Posso escolher uma das faces para fazer uma modificação, gerando uma pequena extrusão aqui e gerando um efeito também visual das outras áreas da forma. Então, com essas deformações eu tenho a possibilidade de gerar outras interações com a imagem. E aí, vindo novamente na posição da luz, né? O sol, a gente pode gerar e gerando o efeito visual da forma. Aí colocando o freestyle ou sem freestyle, vamos ver como é que gera o efeito. Renderização. E a imagem eu consigo exportar, salvando a imagem.